Senhor Jesus, bom e amado Mestre. Em seu nome, Senhor, e em nome dos Espíritos responsáveis por este Evangelho, nos curvamos, Mestre, diante da grandeza do seu amor, para buscar-te a presença em nossas vidas e nos fortalecermos deste manancial de amor que o seu Evangelho derrama sobre nós. Nesta hora, Senhor, tão significativa em nossas vidas, que possamos, sob a luz da verdade, acordar-nos, despertar-nos de um passado de sombras para um porvir de luzes. Estamos a caminho, Senhor. Queremos palmilhar as trilhas seguras do seu Evangelho. Desejamos estar uns com os outros, para que mutuamente nos amparemos em seu nome. Fortalece-nos nesta hora, Senhor, e que estas equipes espirituais, arregimentadas pela força do seu amor, possam continuar derramando misericórdia à humanidade que sofre, e que nós tenhamos olhos de ver e sentimentos a vibrar em favor de todos aqueles que cruzarem o nosso caminho, que em seu nome para servir possamos nos debruçar sobre a dor do próximo e fazer da dor do outro a nossa própria dor. Estamos a caminho, Senhor, das retas seguras traçadas para que cheguemos à perfeição. Socorre-nos a indigência, a pequenez, as imensas dificuldades e guarda-nos em sua paz, hoje e sempre, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, a resistência do incrédulo, é preciso nisso convir, prende-se frequentemente menos a eles próprios do que a maneira pela qual se lhes apresentaram as coisas. A fé é preciso uma base, e essa base é a inteligência perfeita daquilo que se deve crer. Para crer, não basta ver, é preciso compreender e viver. Nós estamos, nesse capítulo da estruturação da fé, em vários contextos da nossa vida, e o contexto que nós estamos fazendo referência é o contexto da família. Como na nossa família, através do Evangelho no lar, que não seja apenas uma reunião, mas que seja um contexto de vida, nós podemos estruturar a nossa fé e, principalmente, transmitirmos aos filhos, jovens, crianças e todos que convivem conosco esse estado do pensamento ligado à verdade de vida eterna. Ontem nós falamos bastante sobre a criança, né? E vamos dizer assim, como é natural, os pais irão transmitir a doutrina espírita a qual estão vinculados, apresentando o seu lado ético e moral e atendendo às curiosidades, aos interesses e às necessidades que os membros daquela família apresentam à luz do Evangelho. Isso é muito importante, que os fatos do nosso dia a dia, quaisquer que sejam, eles sejam respondidos segundo o filtro que nós já possuímos do conhecimento doutrinário e daquilo que do conhecimento nós já somos capazes de testemunhar.
porque aquilo que do conhecimento doutrinário nós já fomos capazes de vivenciar, essa força da experiência repercute no outro como um exemplo admirável. Então, nós temos falado que é muito importante na mente juvenil ou infantil nós libertarmos o espírito dos simbolismos, do misticismo, que muitas vezes foi esse caminho que em muitos séculos atrás ele viveu e que hoje ele chega querendo se agarrar ao polo da ciência com a incredulidade da vida do espírito. Porque o que é que gerou nessas mentes uma certa aversão pelo religiosismo? Exatamente esse arcabouço simbólico, dogmático, impositivo, ritualístico, que não atendia aos ditames de uma consciência mais lúcida, mais desperta. Então, nós estamos convidando a todos nós a pensarmos muito sobre como estamos vivendo em família a experiência do que já sabemos, né? A criança, o jovem, outros que convivem conosco, deverão absorver o aprendizado que deverá ser acompanhado pela real vivência dos ensinamentos por parte dos seus educadores, dos seus evangelizadores, dos seus familiares, que demonstrarão quão valiosa é a crença, particularmente no que se refere à superação do sofrimento, nas dificuldades do caminho. O quanto esse sofrimento, ou essa inconformação, essa rebeldia em relação às provas, ficam minimizadas, ficam suaves, o jugo fica suave mesmo, em função dessa lucidez, né? A criança, o jovem, precisa receber desde cedo um convite a conhecer a paternidade divina, todos os dias da sua vida. Todos os dias. Porém, quando a criança adquirir discernimento, ela terá elementos para comparar, ela desenvolverá na consciência dela um discernimento, né, em relação à necessidade absoluta que nós temos da religiosidade. Mas o comportamento religioso foi cedendo ao materialismo. E isso tem trazido muitos distúrbios espirituais e emocionais às crianças. E cresce a estatística de suicídios, drogadição, da ociosidade, da vida paralela à realidade, uma certa alienação do pensamento, um ensimesmamento resvalando para o autismo. Isso está crescendo assustadoramente. E nós temos que comentar isso entre nós aqui no Evangelho, para que nós, na casa espírita, possamos socorrer os pais para serem realmente os grandes educadores dos seus filhos no seu dia a dia, independente da evangelização que a criança recebe na casa espírita, ou que no lar esse estado da evangelização ele se estenda, que os pais possam entrar no mesmo tema que as crianças estão na evangelização, para estender esse pensamento ao próprio lar, né? A religião no lar estrutura-se essencialmente nas conversações de toda hora, nos estudos reservados, que é o dia do Evangelho no lar, né, pelo menos uma vez na semana, nos diálogos, é quando você percebe que um dos seus não está bem, seja o seu marido, seu filho, você mesmo, alguém dos seus. Nós temos um olhar de que, sem acusação, mas de socorro espiritual, chamar aquela pessoa para ampará-la sem ostentação e sem ofendê-la com aquilo. E de preferência que ela nem perceba que nós estamos sentindo que ela não está bem, mas que a nossa ação seja realmente para retirá-la daquele estado vibratório em que elas se encontram.
A casa espírita que os pais frequentem dará prosseguimento à orientação de maneira mais profunda e especializada, porquanto essa é a finalidade da casa espírita na evangelização das crianças. Será sempre no lar, porém, onde se caldeiam os sentimentos e se delineiam as programações para o futuro que a orientação religiosa deve ser iniciada. Vamos repetir aqui. Será sempre no lar que a orientação religiosa deverá ser iniciada e vivenciada. Todos nós somos capazes de dizer a paisagem do mundo que estamos atravessando. Todos nós somos capazes. Mas nós temos que ter um plano de ação bem estrutural, que faça um saneamento desses males. Porque ontem nós falamos que um dos fanatismos da humanidade é a incredulidade, ou o materialismo, que é a mesma coisa. O materialismo se tornou um fanatismo. A incredulidade se tornou um fanatismo. E nós precisamos levar a religião como uma alegria de viver, como um contentamento do espírito, como um regozijo que a fé nos proporciona. Mas convenhamos que quem, em primeira instância, precisa acordar para essa realidade somos nós mesmos. Os adultos, os pais, os educadores, os evangelizadores de espíritos, né? Que precisamos viver de forma diferente. Assim, diz Joana de Ângeles, quando o lar tem alicerces religiosos equilibrados, sem os fanatismos perturbantes, nem o puritanismo hipócrita, suas estruturas gerais comportam todas as agressões e tormentas, conforme Jesus informou em torno da casa construída na rocha da fé, que suporta os ventos devastadores permanecendo de pé. Então, como lidar com as situações gravíssimas à luz do Evangelho de Jesus? Esse é o grande desafio, mas é o recurso mais salutar para o espírito nesse momento. Nós sabemos que somos convidados a compreender o que Emmanuel diz para nós no prefácio do livro Paulo Estevam, que todo homem menos rude é convidado pessoalmente a contribuir com o Cristo. E para que nós possamos fazer isso que nós estamos trazendo no Evangelho, para que nós possamos realmente orientar as crianças e os jovens dentro desse conteúdo doutrinário, dentro do Evangelho de Jesus, antes de tudo, é importante e necessário que nós nos tornemos realmente cristãos. Porque como vamos fazer essa orientação, como vamos socorrer esses corações, se nós não temos elementos na nossa intimidade nesse sentido? Então, muitas vezes, o que acontece conosco? Por que é que nós não fazemos isso? Essa é a pergunta. Por que é que nós não fazemos? Por que que nós, em humanidade, temos relegado a segundo plano essa tarefa extraordinária? Então, eu trouxe para a gente refletir no dia de hoje
Por que é mesmo que a gente muitas vezes não faz isso? E eu selecionei um texto do livro Bênção de Paz, de Emmanuel, que é intitulada Na Trilha do Mestre. Ele comenta um versículo de Mateus, capítulo 9, item 9, que diz assim: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu. Então, assim, se todo homem menos rude foi convidado pessoalmente para operar na obra do Cristo, esse convite que foi feito a Levi, enquanto ele se encontrava no trabalho, é um convite que é feito a todos nós, homens e mulheres menos rudes. Jesus nos chama de maneira incansável. E aí ele faz um comentário muito importante, que é assim, ó: é importante verificar que o mestre não estabelece condições para que o discípulo lhe compartilhe a jornada. Isso é importante porque muitas vezes, diante de uma situação no lar, nós até desejamos fazer alguma coisa por aqueles que estão conosco, em especial as crianças e os jovens. Mas nem sempre nós nos sentimos realmente preparados para aquela tarefa. Nem sempre nós sentimos que temos na nossa intimidade recursos para avançar naquela empreitada. Mas é importante que a gente relembre esses comentários de Emmanuel, porque ele diz assim: quando Jesus nos convida para segui-lo, ele não pergunta se nós nos sentimos dotados de forças convenientes. Ele não pergunta se é fraco o espírito, se é demasiadamente imperfeito, se sofre em família, se possui débitos a solver, se padece de tentações, se está acusado de alguma falta, se retém valores de educação, se é rico ou se é pobre de possibilidades materiais. Então, esse convite de Jesus, segue-me, ele vem desprovido de qualquer nível de exigência. E até mesmo de preparo. Porque o preparo será feito a caminho. Então, quando ele convida aqueles discípulos, faz aquele convite para mostrar que todos nós, indistintamente, também seríamos convidados, naquele instante que ele faz o convite para que nós sejamos mães, para que nós sejamos pais, que sejamos esposa, marido, que sejamos algo na vida de alguém, porque isso sempre é um convite para nós, um convite
de Deus, de Jesus, para que nós possamos nos aprimorar em espírito, não há nenhum nível de exigência. Porque se assim fosse, se nós tivéssemos algum nível de exigência, quem na Terra poderia ser pai e mãe? Quem estaria em condições de perfectibilidade para assumir tamanha tarefa de conduzir uma alma numa terra, num planeta de provas e expiações? Não que quando nós estamos no mundo espiritual, não que ali nós não recebamos instruções, orientações, mas receber uma orientação não é exatamente nos preparar, porque nós vamos nos tornando preparados para a tarefa que nós recebemos durante o nosso caminhar. Daí a importância de nós efetivamente, quando recebemos o chamado, simplesmente dizermos sim. Nos levantarmos da posição que nós nos encontramos, sairmos do ponto onde nós estamos e iniciarmos um processo na nossa intimidade de segui-lo. Então ele vai dizendo que não precisa ser forte em espírito, porque nenhum deles era. Nós, ao ver o caminhar daqueles discípulos com Jesus, por mais especiais que eles fossem, por terem sido escolhidos, especiais no sentimento de Jesus, eles traziam dificuldades, como nós, que se mostram ali todo o tempo. Então, quando nós recebemos um espírito no nosso lar para conduzir, o trabalho é junto, é no esforço do dia a dia, de toda hora, para fazermos essas construções. Então, por exemplo, quando uma casa espírita começa, ou quando um trabalho começa, ou quando um lar se inicia, ou quando a tarefa da maternidade ou da paternidade se estabelece na vida do espírito, tudo isso é esse chamamento de Jesus: segue-me tu. Diante dessa tarefa, diante desse momento evolutivo que nós nos encontramos, para cada coisa que nós vamos realizar, é necessário que nós possamos ouvir esse chamamento: segue-me tu. Porque durante vários momentos de vivência dos discípulos com Jesus, os discípulos chegavam para ele e falavam: Senhor, você viu tal coisa? O que Jesus respondia? Nem que viu, nem que não viu, respondia: segue-me tu. Só. Segue-me tu. Não é? Então, esse chamamento que nós estamos recebendo
para cada coisa, até o dia em que nós seremos fiéis seguidores em tudo. Inicialmente, nós vamos iniciando particularmente em cada ação da nossa vida. E a paternidade, a maternidade, a estruturação do lar, dos trabalhos profissionais, na casa espírita e tudo mais, tudo isso são chamamentos de Jesus. Segue-me tu. E aí ele completa: o Senhor diz apenas. Então ele vai pontuando. Não, você não precisa ser rico, não tem importância se você é pobre, não tem importância se você é rico, não tem importância se você não tem preparo, não tem importância se você tem, entre aspas, pecado, se você tem dívidas, se você tem ajustes, se você está numa expiação, nada disso importa. O Senhor diz apenas: segue-me, como quem afirma que, se o aprendiz se dispõe realmente a segui-lo, será suprido de socorro eficiente em todas as suas necessidades. Quantos espíritos, ao ver o mundo como está, se recusam ao exercício da paternidade e da maternidade porque não querem expor um filho seu a uma situação como está o mundo? Nós sabemos que isso é muito verdadeiro. Então, o que essa lição está trazendo para nós, para nos fortalecer no âmago da nossa alma? Quando nós dizemos sim, invariavelmente, todas as vezes que surgir uma dificuldade, nós seremos socorridos eficientemente em todas as nossas necessidades. A lição é clara e expressiva. Reflitamos nela para que não venhamos a permanecer na sombra da indecisão. Então, assim, o nosso momento é de assumirmos para nós mesmos, não sobre o ontem, do ontem que dormíamos com uma consciência entorpecida pela falta da presença de Jesus em nossa vida. Mas vamos falar do hoje, do doravante, daqui para frente. Daqui para frente é a paternidade com Jesus, a maternidade com Jesus, o lar com Jesus, o trabalho com Jesus. É: Senhor, eis-me aqui. É sim para o chamamento, considerando que todo homem, menos rude, foi chamado pessoalmente para o trabalho com o Cristo. Porque toda a ação nobre que nós fomos convidados a executar, dessas todas que acabamos de mencionar, é o convite. Segue-me tu. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós nos encontramos em seu nome.
rogamos ao seu coração amoroso que nos envolva, para que nós possamos, mais esclarecidos, servir melhor, Senhor, aonde quer que nos encontremos. Que nesta manhã gloriosa das nossas vidas, nós possamos, uma vez mais, Jesus, rogar a sua presença entre nós, para que possamos nos fortalecer com tudo que temos aprendido. E em especial, Jesus, com aquilo que já conseguimos vivenciar. Que o Senhor nos fortaleça. Que o Senhor enriqueça a nossa vida, nos convidando cada vez mais para servir em seu nome. Abençoa, Jesus, nossos propósitos mais íntimos, de aprender a amar uns aos outros, como o Senhor nos ensinou. 1000 vezes obrigado, Senhor, porque nos encontramos em seu nome. Verte seu olhar doce e misericordioso, Jesus, sobre todos os nossos irmãos que sofrem, que se encontram sem esperança, desanimados, abatidos, enfermos, que nesta hora sejam socorridos pelas equipes espirituais a seu pedido, que agem sobre a terra, levando aos corações perturbados, desencontrados da verdade, o bem e a caridade. Que o Senhor possa visitar cada leito, cada espírito, Senhor, amparando a todos. E neste dia glorioso das nossas vidas, Senhor, que nos encontramos a postos do trabalho, queremos te agradecer, porque nos encontramos no Brasil, nesta pátria amada, Senhor, que em seu nome queremos estar para servir, com o que temos de melhor, para que em breve dias nós possamos ser a nação que vai exemplificar para todo o planeta Terra o teu evangelho de amor. Que o Senhor nos abençoe, agora e sempre. Que assim seja.